Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Pessoal é Político. Olá! Estamos gravando novamente aqui de Curitiba, diretamente da República de Curitiba. Pois tal qual o presidente Lula, estamos presos aqui. Brincadeira, gente. É só que a Isabela veio me visitar de novo. Talvez nós estejamos presos com o Bolsonaro aqui fora e o Lula que esteja livre. Essa é a minha teoria. Eu acho que principal. É isso, velho. Faz sentido. Enfim. Então, bem-vindos a mais um episódio. Enfim, eu tive que vir pra Curitiba, né? Então a gente já aproveitou pra gravar mais uma vez aqui juntas, né? Porque, enfim, o áudio fica bem melhor, a gente sabe disso, é bem melhor do que gravar à distância. Então vamos lá. Olá, meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton e você está escutando O Pessoal é Político. Hoje a gente vai continuar falando do livro Woman Hating da Andrea Dworkin, né? Como sempre. Como em todos os episódios. Dessa vez é o capítulo 7, que se chama Genocídio às Bruxas. Porque assim como no episódio passado, que era do capítulo 6, ela continua falando sobre questões históricas das mulheres, né? Sobre genocídios e, enfim, vezes na história das mulheres em que a gente em que a gente sofreu algum tipo de preconceito, enfim, em massa, digamos assim, por parte dos homens. E dessa vez ela vai falar sobre a caça às bruxas, né? Assim como ela falou da outra vez sobre o ligamento de pés na China, né? Dessa vez é um assunto que inclusive, assim, eu acredito, né, que é muito mais de conhecimento público, assim, acho que as pessoas conhecem muito mais sobre a questão das bruxas. Eu até brinquei que, na verdade, esse é o nosso especial de Halloween. Porque, ironicamente, estamos gravando esse episódio em outubro, né? Pois é. Que é o famoso mês do Halloween, o famoso mês das bruxas. Então, a gente sabe que é uma questão que já está no imaginário das pessoas, né? Todo mundo, pensa já e imagina o que é uma bruxa. Se eu falo bruxa, todo mundo já tem uma noção, mais ou menos, do que é, apesar de não necessariamente saber a história, né, por trás disso, como é que surgiu. E tem várias coisas também, tem várias características, né, depois que as pessoas foram encontrando, por que tem esse estereótipo, o gato preto, o chapéu, o caldeirão, etc, né, isso aí tudo, na verdade, vem de coisas reais, né, de quem eram essas bruxas reais da Idade Média, né, porque foi realmente um acontecimento, né, que né, um acontecimento, assim, né, apenas matou algumas milhões de mulheres, assim, básico, enfim. E diferentemente do que a gente estava falando no outro episódio, daquela história da China, né, que pelo menos eu nunca tinha ouvido falar antes de... Acho que eu já tinha ouvido falar, mas muito por cima, assim, já tinha ouvido falar alguma história... Mas não tinha, estudado na escola sobre, até sabe? por ser uma parada oriental, né? Eu acho que tem esse lado acho que tem também. muito que a gente não porque estuda a história de lá, né? Porque o Caça às Bruxas aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, né? É uma coisa muito mais europeia e branca e tal. E o da China realmente é um pouquinho mais obscuro, tem muita gente que nunca ouviu falar, ou quem já ouviu falar ouviu muito por cima, assim, o pé de lótus, mas não sabe muito bem o que é, como é que é e tal. Mas no geral, com certeza, Caça às Bruxas, as pessoas têm um pouquinho mais de noção do que é, né? A gente ouve falar nas aulas de história, mas é que nem a Isa tinha apontado mais cedo, né? Que a gente não ouve pelo viés de gênero, então obviamente a gente não tem uma história contada através da história feminista, né, do recorte das mulheres, do que as mulheres passaram né, nesse período e tudo mais, e por que as pessoas que eram perseguidas, em sua grande maioria, eram mulheres. A questão né? é que é engraçado, né, porque a gente geralmente aprende que a caça às bruxas como algo que representa o poder que a Igreja Católica tinha na Idade Média, o que não deixa de ser, realmente, mostra muito sobre a igreja e tal, Sim. Mas a gente nunca acaba, problematizando, pelo menos não na minha escola, né, não foi assim, se você teve um professor de história que era mais problematizador e tal, que massa, e olha que nossos professores de história eram bons, não tô nem falando contra isso, mas assim... E a gente estudou em escolas particulares. E a gente estudou em escola particular e tudo isso, todas essas coisas, mas mesmo assim, você até aprende que foi uma demonstração de poder da Igreja Católica e tudo mais, mas você não para pra aprender e pra estudar, mas por que foram mulheres, a fundo, sabe? Por que foi uma questão... Por que quase todo mundo que morreu foi mulher, sabe? E que é uma coisa maior do que a igreja, sabe? Culpar tudo em falar, não, isso era um fanatismo religioso, como muitos, não sei o que lá.
é muito errado, porque tem a questão de gênero, tem a questão econômica também, né, que a Silvia Federici vai trazer no Caliban e a Bruxa, que é famoso livro aí, que acho que muitas pessoas já conhecem, mas quem não conhece tem que conhecer, que resume os estudos dessa historiadora feminista italiana, né, que ela estudou por 30 anos, a história da caça às bruxas, e ela fala muito sobre essa questão da transição do feudalismo para o capitalismo e como a caça às bruxas foi necessário para isso, a questão da reprodução social, então como a caça às bruxas surgiu como uma forma de dominar as mulheres, né? Porque a gente acha que não, mas naquela época as mulheres elas já sabiam dominar as características reprodutivas delas, elas conheciam chás abortivos, elas sabiam Sim. como abortar, elas sabiam como não engravidar, mesmo que não tivesse os métodos contraceptivos Exato. que a gente tem hoje, porque a gente acha que isso surgiu com a pílula... Com a medicina, com a pílula anticoncepcional, mas não, essas mulheres na Idade Média, elas já sabiam as ervas... medicina tradicional. Com a medicina tradicional, mas não, essas mulheres elas já sabiam as ervas que elas deviam tomar, elas já sabiam como não ter filhos, porque elas já tinham sacado que era importante controlar isso, e a igreja e o Estado né, e a economia eles queriam controlar isso, né? Então teve a questão de gênero muito forte, ligada com certeza, né, à biologia, a questão da reprodução, e a questão econômica, que são dois viés que a gente geralmente não ouve falar, né? E aí estragando aí o nosso, né, trazendo o nosso especial de Halloween, que não vai ser tão divertido quanto deveria, porque é uma data divertida, né? Mas enfim, também é uma data pra gente pensar nessa questão, né? E quando a gente fala bruxa, por exemplo... pra gente pensar na figura da bruxa. A figura da bruxa, por que o bruxo não é essa mesma figura, sabe? Tipo, o bruxo é o mago, o bruxo é o Harry Potter, então a bruxa que é a maligna, que é o nariz grande, Exato. caldeirão... Que mulheres são sempre as malvadas. Caldeirão, verruga, moahaha, vou aqui fazer a gente não... vilã, né? Então é isso, sabe? A gente acaba não aprendendo na escola, pelo menos acho que não na maioria das escolas, sobre o teor misógino mesmo, sabe? Porque é muito absurdo. É claramente, como a Andrea classifica, um genocídio. Sim. Porque foi um genocídio. É igual você vai falar sobre... Como a gente falou no outro episódio, né? A gente passou muito tempo discutindo sobre essa questão da gente não aprender sobre a história das mulheres, da gente não aprender, tipo, de mulheres enquanto um grupo. Tipo, olha, isso aconteceu com mulheres, sabe? Enquanto você aprende, por exemplo, olha, o Holocausto aconteceu com judeus, saca? Tipo, você aprende que aquele grupo sofreu com esse genocídio, com esse grande problema horrível. Faz parte, e fez parte de uma guerra maior e tal, mas assim, faz parte da história daquele povo, saca? Tipo, todo judeu sabe que os seus antepassados passaram por aquilo, mas a gente não sabe, tipo, de como as nossas antepassadas, tá ligado? Podem ter queimado na fogueira, tipo, muitas delas, ou, enfim, como mulheres no geral, às vezes não precisa ser sua antepassada, tipo, de sangue, mas não deixa de mas ser mulheres que fazem parte da sua classe, né, de mulheres isso queimaram na fogueira. Isso vai da gente não se reconhecer como classe, da gente não se reconhecer como povo, exato. E a gente ficar sempre querendo, né, a visão do feminismo liberal, de não, nós somos iguais aos homens. Bom, da próxima vez, assim, que alguém falar isso, você fala, ok, então me mostra um genocídio tão igual ou comparável com caças bruxas que tem acontecido com homens, não é mesmo? Então, assim, não, historicamente a gente não é igual a homens e biologicamente, né, que veio daí, né, mas enfim, a gente vai entrar nessa questão depois dessa dominação biológica, tipo, tem o motivo do porquê que as mulheres eram as bruxas e porquê que os homens, os poucos que eram, tipo, culpados e eram queimados e tal, eles eram os enfeitiçados pelas bruxas, né? Então, geralmente eram homens que eram próximos de, entre aspas, bruxas, que foram os que foram considerados bruxos também, mas foram, tipo, pouquíssimos em comparação com o tanto de mulheres que queimaram. Então, tipo, é isso. E eles vai tentar sempre os coitadinhos, né, que eram seduzidos. Então aí você vai entrar na questão também de Adão e Eva, na questão das outras formas de mídia que a gente já falou aqui no podcast também, que reproduzem esse estereótipo da mulher má, que leva o homem pro mau caminho, que, enfim, todos esses estereótipos misóginos que a gente conhece até hoje, né? A gente vai entrar em tudo isso pra abordar um pouco desse tema e, enfim, tentar sempre trazer por esse viés feminista mesmo da história, né? Porque falar simplesmente que, olha só, aconteceu a Inquisição, várias pessoas queimaram na fogueira é uma coisa, sabe? Agora tentar entrar dentro dos porquês que queimaram, né? Porque é sempre assim, não é que simplesmente escolheram um grupo de pessoas pra matar, sabe? Sempre tem um objetivo por trás disso. Não é igual a gente falou, sempre... Tudo que a gente fala aqui
sempre Sim. tem uma classe dominadora, obviamente, tendo um objetivo por trás desse ato horrível. Tipo, não é porque do nada, por exemplo, decidiram que os pés das mulheres da China iam ser pequenos, sabe? Tipo, tem sempre um motivo por trás disso. Tem Nada é por sempre, acaso. tem sempre alguém se beneficiando disso. Isso é muito interessante, porque quando você começa a ler o livro da Silvia Federici, ela já começa trazendo essa questão, né, dos motivos do porquê existe o caça às bruxas, porque é muito fácil você só, tipo, ok, foram lá, queimaram umas mulheres, porque diziam que elas eram hereges e, tipo, não entrar no plano maior do porquê que isso aconteceu. Se isso não tivesse acontecido, o que não teria acontecido também, tá ligado, né, que é a questão de transicionar do feudalismo para o capitalismo. Então, tipo, de certa forma, né, de uma forma um pouco cruel e fria falando, mas por que foi necessário para o rumo da história e pra gente entender também como que a gente tá hoje, onde a gente está. Exato. Tanto em questão de história, tanto em questão de economia, tanto em questão de misoginia mesmo, né, da forma como as mulheres são vistas e de como os nossos corpos são controlados, né. Então, obviamente, a Andrea vai trazer essa visão feminista sobre o assunto, né, do genocídio das que é bruxas. muito necessário. No livro dela, Woman Hating, porque ela tá fazendo uma análise da misoginia no mundo no geral, né? Então ela começou o livro falando de questões da mídia, como a pornografia, os contos de fada e tal, e agora ela tá trazendo pra vida real e pra fatos históricos, né? Então ela começa esse capítulo falando um pouco, dando um contexto geral de como era a Idade Média, né? Eu acho que aqui entra muito do que a gente geralmente já aprendeu na escola mesmo, né? Que eram as condições de vida das pessoas naquela época eram realmente muito ruins, assim, muitas pessoas morriam, tinha muitas doenças, teve toda a questão gigantesca da peste negra, né, que dizimou grande parte da Europa também. Sim. Então era realmente um período muito complicado, assim. Grande parte da população era realmente muito pobre, eram poucas as pessoas que tinham condições, né, tipo os nobres e tal, que tinham condições que poderiam ser consideradas boas, assim, né, de vida. E nessa época, então, a igreja acabou adquirindo muito mais poder do que tinha antes, e inclusive todo o conhecimento que foi adquirido durante a época clássica, né, era clássica, Grécia, Roma, etc., muitas vezes foi, tipo assim, meio que abandonado nessa época, porque teve todo esse rolê muito mais forte da religião. Então, todo aquele conhecimento de antes, às vezes, foi meio que proibido, as pessoas não tinham acesso a ele, né? Porque enfim, tem muita história antes disso, mas eles deram, inclusive, né, o nome de Idade das Trevas, etc., porque muitas pessoas consideravam que era um período, assim, muito complicado. E, principalmente, entra aí a questão da igreja, né? Que eu lembro quando a gente estava na escola, o professor falava que, tipo, na Idade Média, a igreja meio que ditava tudo da vida das pessoas, tipo, até os horários das pessoas, assim, tem todo aquele rolê das igrejas, dos sinos das igrejas, que as pessoas sabiam, tipo, agora é a hora do almoço, não sei o que lá, por causa dos sinos, e o que tinha que fazer, sabe? Toda a vida delas girava em torno da questão religiosa, né? Mas eu acho que é importante a gente notar que a Silvia Federici, né, de novo, vai trazer a questão de, tipo, quando ela começa a falar sobre essa época do feudalismo e da Idade Média, ela começa já desmistificando essa ideia que a gente tem de que as pessoas eram super tranquilas e que nada acontecia, que não tinha, tipo, luta de classes, que não tinha rebelião, sabe? Eu acho que quando a gente aprende na escola de uma forma muito, tipo... E é engraçado, né? Como a gente nem questiona isso. Tipo assim, o cara trabalhava ali no feudo, ganhava o pedacinho dele, trabalhava pro senhor feudal e ficava quietinho da dele. Tipo, não, ela relata vários momentos onde as pessoas se rebelaram, onde as pessoas, tipo, se revolta de camponeses, se revoltavam contra os seus patrões, né? Nesse caso, enfim, os senhores feudais e tal. Então, os servos e tal. O feudalismo não foi aquela era tranquila como a gente imaginava. E eu lembro que quando eu comecei a ler o livro, esse foi o primeiro, tipo, tapa na cara que eu levei, assim, porque eu parei pra pensar, eu lembrei exatamente, acho que era, tipo, sexta série, quando a gente começou a aprender sobre isso, quinta, sexta série. E eu lembro, tipo,
que sempre tem essa descrição muito do pacífica feudalismo, dessa né? época do feudalismo, tá Você ligado? fala, qual que era a relação entre o vassalo e o suzerano? E aí fala, Sim. o cara dava a terra e aí o outro vivia na terra dele, servia ele, parece que é sempre isso, sabe? Que era mil maravilhas e não tinha nenhum problema entre eles e não tinha revoltas Sim. das pessoas que moravam nessas terras contra os donos das terras. Então, acho que é importante a gente usar, tipo, claro, a gente vai usar termos como, tipo, Idade das Trevas, Idade Média e tal, porque, né, é como é chamado, mas tem que ter uma noção de que, tipo, era que nem hoje em dia, que nem sempre foi, tá ligado? Que sempre existiu, né, desde que alguém domina alguém, sempre existiu revoltas e sempre existiu com certeza, guerras e sempre existiu... E eu não sei, na verdade, eu não lembro agora o que a Silvia chega a falar do porquê que pintaram isso como tão de boas, assim. Eu acho que foi pra falar que, tipo, essa transição foi muito mais tranquila do que a gente achava que era, eu acho né? que é sempre aquela coisa, a gente não tende, né, de novo, a questão da nossa educação não é libertadora e tal, a gente não tende a aprender, tipo, olha só essas revoltas, tipo, porque não é pra gente meio que se inspirar nisso, sabe? Não é pra gente pensar de forma, tipo, a querer revolucionar o mundo, geralmente pelas coisas que a gente aprende, né? Sim. Então, tipo, assim... Eu achei interessante que ela desmistifica bastante também essa questão de, tipo, a Idade das Trevas como se, sei lá, nenhum conhecimento tivesse sido produzido. Sim, era isso que eu ia falar agora, que embora seja considerado que todo conhecimento aí, enfim, muito do conhecimento que tinha na época clássica foi muito meio que proibido pela igreja, etc., também não acho que a gente pode cair nessa coisa tão simplista quanto dizer que nenhum conhecimento foi produzido durante a Idade Média e tal. Sim. Mas sim, claro, existia uma grande, forte influência da igreja nessa época, principalmente da igreja católica, né, na Europa. Ai, tão diferente de hoje em dia, né, gente? E aí a Andrea fala que, tipo, muito do que eles fizeram também foi pegar as religiões pagãs que existiam antes e transformar, né, pegar várias coisas do paganismo e transformar em coisas cristãs. Então, tipo, vários dos deuses que eles tinham nas religiões antigas. Que aí a gente vai começar a entender um pouquinho, né, da Inquisição das bruxas. Vários daqueles deuses, eles foram condenados pela Igreja Católica como demônios, quando na verdade eram deuses de outras religiões antigas. E eles começaram a falar, não, esse aqui é o demônio tal, esse aqui é aquele demônio, porque as religiões antigas eram muito diferentes, né? Elas eram muito ligadas, principalmente, assim, esses deuses eram muito ligados à natureza e tal, era muito uma vibe completamente diferente da católica, né? Então, tipo assim... Catolicismo é apenas culpa. Então eles se apropriaram disso e também ela cita todo esse caos que existe na Idade Média, que por mais que, claro, tenha também, é óbvio, porque, cara, é impossível você dizer, tipo, não, nessa época não existiu nenhum conhecimento, tudo foi trevas, também nada é assim, né? Mas óbvio que era um período muito caótico para as pessoas e que a igreja se aproveitou disso, né? Porque aí ela meio que tinha que explicar de alguma forma, né, tinha que explicar o caos que estava acontecendo no mundo, tinha que explicar todas essas doenças, a peste negra. Então eles meio que se aproveitaram, digamos, desse momento. Se aproveitaram, né, mas tipo, utilizaram esse momento para inventar todo o rolê do conceito do inferno e da eterna condenação associada a essas questões, né, a essas doenças, a todos esses problemas. Tipo assim, as pessoas elas sempre querem um motivo, né? Elas sempre querem uma razão para as coisas ruins estarem acontecendo na vida delas, no mundo e tal. Então, era muito fácil a igreja falar, essa peste negra está acontecendo porque vocês não estão rezando o suficiente, porque vocês estão sendo hereges e etc, sabe? Porque, enfim, a religião, como você falou, é tudo sobre culpa. Então, eles meio que utilizaram disso para também criar essa ideia de que existe um inferno, de que se você não fizer as coisas segundo a religião te manda fazer, você vai para ele, e meio que colocar a culpa de todas as coisas ruins que aconteciam nas pessoas que não acreditavam em Deus, que não eram católicas o suficiente, né? E aí a gente entra na parte, né, que ela explica um pouco sobre os hereges e o início da Inquisição, né? Que existiam grupos que começaram a questionar a igreja, porque como você falou, cara, em todo lugar de dominação vai sempre existir pessoas sempre vai ter gente questionando. Que questionam e que começam... E que querem revolucionar as coisas, que querem mudar as coisas. Querem mudar as coisas de alguma forma. Tipo assim, sério, não existe um período, acho, na história do mundo em que, sei lá, alguém dominou alguém e não teve nenhum pouco de resistência a isso, né? Eu acho que é do próprio ser humano você querer questionar e mudar as coisas, né?
ou Sim. deveria ser, enfim. E claro que na época não foi Idealmente, diferente. né, seria de todos. Idealmente, você sempre tem que, né, questionar as coisas e se perguntar, será que eu deveria estar fazendo tudo que a igreja me manda fazer, etc. E claro que começaram a existir grupos que não, que eram contra o que a igreja católica estava falando e que começaram a questionar. Às vezes nem é 100% contra, mas é tipo, só começar a questionar Sim. já é o suficiente, né? Tipo, né? Será que eu devia estar seguindo isso aqui cegamente? Será que eu devia É. estar dando esse dinheiro, todo esse dinheiro para a igreja? Então, as principais seitas hereges eram os valdenses, os maniqueístas e os cátaros. Cátaros, provavelmente. Cátaros, enfim. Eles eram tidos como hereges, né? Que basicamente é uma outra palavra para pecadores, que é tipo a pessoa, enfim, que não está seguindo Deus e todas essas coisas, porque questionavam a Igreja Católica e por isso eles começaram a ser perseguidos pela Igreja Católica. Né? Sim. A Santa Inquisição exterminou os cátaros, né? Esse grupo de hereges, e, enfim, foi atrás de todos esses grupos no século XV e tal, começou com esse tipo de perseguição, né? As pessoas que eram consideradas contra essa religião, contra a igreja, que questionavam os métodos das igrejas. E daí ela vai fazer essa distinção de gênero, né, para chegar na questão da Inquisição do século XV, que foi quando começou a caça às bruxas, que nada mais era do que, né, as mulheres que ainda seguiam as religiões pagãs e tudo que estava relacionado com elas, né, e as crenças, os cultos, tudo que era, todos os rituais e, enfim, fora toda a sabedoria feminina que era passada de uma mulher para outra em relação, como a gente já falou aqui, da reprodução, né, então toda a sabedoria que as mulheres tinham já sobre aborto, sobre reprodução, sobre parto, sobre, enfim, né, toda a reprodução aí social da raça humana, que sempre cabia, né, às mulheres, por conta da nossa biologia, elas já tinham muito conhecimento sobre isso, elas já conseguiam controlar muitas coisas, elas já sabiam muito sobre ervas e sobre, tipo, o que você tem que tomar, como induzir abortos, como não engravidar e etc. E claro que a igreja era contra tudo isso e precisava, né, manter a sua posição ali superior e controlando as pessoas. Junto com o Estado, né? Junto com o Estado, a gente não pode esquecer. Que eram muito juntas nessa época, né? Que era praticamente a mesma coisa. A gente não pode esquecer que não foi uma questão só religiosa, né? Só como desculpa religiosa. Sim. Na real, a religião foi mais tipo a desculpa mesmo. No fim das contas. E, enfim, aí ela fala da Bula de Inocêncio VIII, que era o Papa, né? Que foi emitida em 1484. E nela ele nomeou 2 caras como inquisidores e pediu para eles definirem as bruxas, né? Descrevendo como que elas seriam, o modus operandi delas. E daí etc. surgiria depois todo aquele perfil, né? Que tem aquele livro que é tipo como identificar uma bruxa. Que é o Maleus Maleficarum, né? Que eu até lembro que o professor, na época que a gente estava aprendendo sobre isso, passou esse livro na sala de aula, tipo, pra nos mostrar o que falava e tal. E era muito absurdo. É bem absurdo. Eram umas coisas, tipo assim, véi, umas coisas que realmente não era nada demais, sabe? Às vezes eram umas manifestações da própria natureza, saca? Tipo, doenças que os animais tinham, tempestades, coisas do tipo, e que já culpavam nas bruxas. Tipo, basicamente, as bruxas eram, tipo, as culpadas de absolutamente tudo o que acontecia, né? E era realmente um manual, assim, esse livrinho era, tipo, como identificar uma bruxa, um manual de como elas são, o que elas fazem, como você vai identificá-las, né? E aí ele explica, na verdade, muitos aspectos da biologia, da sexologia, da medicina, mas em termos demoníacos, como se fosse tudo coisa do diabo, tudo coisa das bruxas. E, na verdade, o que a Andrea comenta muito no livro é, tipo, que, na verdade, aquele... É um livro que é interessante, saca? Tem muitas coisas interessantes sobre medicina e não sei que lá o problema, né, obviamente, é que foi utilizado... O viés dele. O viés dele que era pra falar, tipo, isso são bruxas e... Obviamente, né, sempre mulheres, e culpar as mulheres, e colocar elas como demoníacas, coisa do diabo, blá blá, mas que na verdade eram coisas, tipo, super normais, assim. Sim, na verdade tinham vários conhecimentos que nessa época, né, foram eliminados ou foram considerados, enfim, errados, só para culparem essas mulheres e poderem matar elas, né. E esse livro tinha maior circulação do que a Bíblia, né, e era, tipo, considerado lei mesmo, né? Porque afinal de contas era o que levava muitas mulheres pra fogueira pra ir morrerem. Então era quase como realmente um manual
para você seguir e aplicar a lei nas pessoas, assim. Sim, E com certeza. é claro, assim, ela comenta depois, né, um pouco sobre esse livro e depois sobre o resultado, né, de toda essa caça às bruxas, essa inquisição que durou muito tempo. Ela comenta que não há dados específicos, né, sobre o assunto, o que eu já imaginei também, né, porque não é tem como Sim. adquirir dados específicos de quantas pessoas morreram, mas estima-se que ao menos 1.000 Até porque foi pessoas. um movimento muito grande, né? Tipo, teve na Europa, depois teve nos Estados Unidos, aí teve toda a queima das bruxas em Exato. Salem, né? Estima-se que ao menos 1.000 pessoas foram executadas na Inglaterra e que na Escócia, País de Gales e Irlanda foram ainda mais ferozes com essa inquisição, né? É difícil chegar a um valor para o conjunto do continente, né, da Europa, e para as Ilhas Britânicas, mas a estimativa mais responsável diz que foram 9 milhões de pessoas. E com Caralho. pessoas eu quero dizer, em Né? sua grande maioria, Mulheres. mulheres, alguns poucos homens. Mas pode ter sido muito mais do que isso, né? A gente não sabe de certeza. Sim. E eu diria que essas estimativas geralmente vão meio que um número mais baixo, assim. Sim. Olha que interessante, eu tava pesquisando, né, sobre o Maleus Maleficarum. E daí o que consta, né, no Wikipédia, uma curiosidade. Oficialmente, a Igreja Católica tinha proibido o livro e excomungou seus autores, uma vez que era proibido a um católico caçar bruxas, a princípio, né? Uhum. Pois a Igreja entendia que essa prática é como uma crença popular, grosso modo fantasiosa, pouco depois da publicação, colocando no Index Librorum proibido, Aquele enfim, index de livros proibidos. índice dos livros proibidos, né? Eu não sei falar latim, galera. Apesar disso, entre os anos 1487 e 1520, a obra foi publicada 13 vezes, em 1574 e a edição de Lyon de 1669. O livro recebeu um total de 16 novas reimpressões, ou seja, mesmo sendo proibido pelo catolicismo, acabou fazendo muito sucesso nos processos dos inquisidores, fazendo também as graças no meio da Inquisição calvinista. A partir dele, mulheres foram torturadas, perseguidas e mortas acusadas de bruxaria, pactos com o diabo e heresias, levando à fogueira mais de 100 mil delas na Europa. Né? Isso aí, cara. Aí a gente tem, por exemplo, o número de 100 mil, enfim, não é realmente muito fácil de estimar. Aqui menciona alguns países também, né? França, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Suíça, Itália, entre outros. Na né? Alemanha foi bem forte, no Reino Unido também, né? País de Gales, Escócia, etc. E tudo isso, assim, para chegar na parte principal da análise da Andrea, né? Que é a questão de gênero, né? Em toda essa história, a questão de gênero Sim. na identificação das mulheres enquanto bruxas, enfim, desse genocídio todo, porque a bruxaria era um crime cometido por mulheres, né? Era uma questão específica de mulheres. Sim. Pois dizia-se que os homens eram encantados pelas bruxas, eles eram vítimas das bruxas, né, basicamente, dessas mulheres maléficas que faziam feitiços para encantá-los e tudo mais. E geralmente os caras que foram condenados como bruxos, como a gente tinha comentado antes, eles eram familiares ou, enfim, pessoas e ao mesmo tempo, familiares dessas mulheres bruxas. Né? As mulheres, tipo, eram tão perseguidas que, tipo, por exemplo, se você fosse uma mulher que era, tipo, só pobre e não tinha um marido, por exemplo, você já podia ser considerada bruxa, as pessoas já podiam te perseguir, porque se elas não tinham, a Federici fala bastante disso quando ela tá falando das classes sociais, da questão da pobreza, que, tipo, por exemplo, se a mulher ficava, tipo, sei lá, era viúva ou nunca tinha um marido e daí ela não conseguia se sustentar e aí ela era uma velha, tipo, sozinha, ela já era considerada bruxa e isso já era o bastante para você ser considerada bruxa. Agora, se ela tinha um homem e ela fizesse qualquer coisa suspeita, poderia ser considerado que esse homem estivesse sendo enfeitiçado. Véi, era basicamente. É muito absurdo, né? E aí a gente entra na questão de que, como sempre, a mulher, dentro da fé cristã, da religião católica, é retratada como a fonte de todo mal, Sim. né? Como começa lá com Eva, né? Como a questão. Acho que a mulher é sempre retratada, assim como a gente falou nos outros episódios aqui, né, a gente já abordou um pouco alguns temas de religião, assim, quando a gente vai falar de pornografia e das outras representações,
que no fundo, todas elas têm a mesma mensagem sobre as mulheres, que é Sim. as mulheres são do mal, as mulheres são maléficas, as mulheres são guiadas pelo diabo, sei lá o que, são instrumentos do diabo. E basicamente era essa mesma lógica por trás de considerar elas como bruxas, né? Porque os homens estavam protegidos do rolê de ser bruxas, eles não eram considerados. Eles até morreram, uma parte até pode ter morrido junto, mas não era porque eles eram considerados bruxas. Tanto que, tipo, o que fica hoje de legado, que nem a gente já brincou anteriormente, né, o que é a imagem do bruxo e o que é a imagem da bruxa, né? Tipo, querendo ou não, isso faz diferença, sabe? Não é só pela questão que pode dizer, não, mas homens também morreram e tal. Sim, claro, né? Porque, enfim, aconteceria também, não teria como eles terem matado só mulheres, porque teriam alguns homens do lado delas tentando ajudar e tudo mais, ou mesmo só parentes. Mas a questão é que eu acho que, tipo, o imaginário em si sempre era de que a mulher era a culpada, tá ligado? Sim, porque como sempre, né, e como a religião católica era muito influente, ainda é, né, no mundo inteiro, a mulher é sempre a culpada por tudo, a mulher é sempre demonizada, a mulher é sempre a origem do mal, como você comentou, né, a questão da Eva, foi a Eva que mordeu a maçã, foi a Eva que foi Sim. enganada e por isso ela e Adão foram banidos do paraíso, saca? É culpa dela, é sempre culpa da mulher para a religião católica, né? Então, as mulheres são sempre tidas como suscetíveis a esses desejos carnais, né, como propícias ao pecado e por isso mesmo Sim. propícias a fazerem as vontades de Satanás, digamos assim, né? Sim, eu lembro que eu tinha visto um vídeo muito bom uma vez que a menina até, tipo, conectava todas essas questões de, tipo, enfim, essas questões, né, do imaginário desse feminino como sempre manipulativo e sempre, tipo, a pessoa que vai, enfim, quem tiver até hoje, né, que vai, tipo, acabar com a outra, que vai manipular ela Quantas vezes a gente não emocionalmente e ouve, tal. essa mulher vai acabar com a vida desse homem. E daí nesse vídeo ela fazia uma conexão bem forte entre, tipo, o fato da gente não acreditar nas vítimas de estupro, né, até hoje, assim, né. Porque a mulher é sempre má, ela é sempre mentirosa. Exatamente, ela é sempre mentirosa, ou ela tava pedindo pelo aquilo, ela instigou, não sei o que lá, enfim, né, daí entra vários estereótipos, mas Assim isso é uma como- coisa extremamente antiga, né, vem desses Sim. estereótipos femininos, assim. Vem da religião, vem de muitas coisas. Assim como o rolê da mulher ser sempre o ser carnal, né? Enquanto o homem é tipo, ele é mais racional, ele é mais não sei o que lá. A mulher não, a mulher é um ser 100% carnal e isso a gente vê, né? Obviamente representado na pornografia, porque ela quer sexo a hora toda, é só Sim. isso que ela quer, ela é só uma buceta. E aí tem até uma parte do livro da Andra que ela fala, uma vez que elas são mais fracas, né, as mulheres, que era como as mulheres eram descritas, tanto em mente quanto em corpo, não é surpreendente que elas devam sucumbir mais aos feitiços da bruxaria. Mulheres são, por natureza, instrumentos de Satã. Elas são... Eu adorei isso. Eu gostei, na verdade. Elas são, por Sou natureza... um instrumento de Satã. Vai ficar que nem o meu nome do Twitter, que, tipo, a pessoa tentou colocando na me bio, xingar, instrumento de Satã. mas eu gostei. Elas são, por natureza, carnais, um defeito estrutural enraizado em sua criação original. Ou seja, se elas são por natureza carnais, assim como a pornografia nos mostra, assim como todas as outras mídias que a gente já comentou aqui nos mostram, então faz sentido que elas fossem as bruxas também, né? Porque elas seriam um instrumento de Satã, elas sucumbem a esses feitiços, enfim, a tentação do mal que seria o Satã, sabe? Então, tipo, elas são fracas também, né? Que, como comenta, então, tipo, ela é fraca, então por isso que ela cai em tentação. Enquanto o homem não. O homem é forte, o homem é bom, o homem é certo, é justo. Honesto, ele serve a Deus e pipipi. Assim como os caras dos contos de fada, né? Que daí eles só são desviados, tipo, por causa da madrasta do mal e tudo mais, né? Tipo, a definição da mulher aqui da religião cristã que ela tá citando é igual a representação dentro da pornografia e nos contos de fadas, né? Ela é carnal e insaciável, seu caráter é de malícia e avareza, enfim, tudo que é relacionado à mulher, ao feminino, é considerado errado, é considerado sujo, é considerado pecaminoso, é sempre assim, né? Sim. E aí ela comenta um pouco também sobre a questão do mito do mal feminino, né? Que é tipo isso, que é a origem de todo o mal começa na mulher, a mulher que é a coisa ruim, a mulher que é, enfim, tudo, né?
demonizada no geral e como esse mito foi utilizado para justificar todo esse genocídio e, além dele, tantas outras violências contra as mulheres, né? Ao longo de toda a história e até hoje, como você falou, todo esse rolê da gente não acreditar numa vítima de estupro, por exemplo. A gente não acreditar em nada, né? Que as mulheres nunca serem levadas a sério, em geral, mas sim, principalmente quando a gente tá, tipo, relatando algum tipo de violência ou algum tipo de abuso e as pessoas sempre duvidarem da nossa palavra, né? Quando um homem branco, obviamente, sempre vai ter a palavra dele acreditada em qualquer momento, em qualquer circunstância. Ninguém vai ficar, tipo, super questionando se aquilo realmente aconteceu ou não, né? Aí é bem bom que tem essa parte que a Andrea vai indagar, então, né? Como podemos entender que milhões de pessoas por séculos acreditavam como verdade literal essas alegações aparentemente idiotas, né? Hoje pra gente é idiota. Sim, hoje Como a gente podemos, como podemos começar a compreender que essas crenças funcionavam como base de um sistema de jurisprudência que condenou 9 milhões de pessoas, a maioria mulheres, para serem queimadas vivas. O texto literal do Malleus Maleficiarum, com sua frenética e psicótica ódio à mulher e o fato de 9 milhões de mortes, demonstra o poder do mito do feminino mal, revela como é dominante na dinâmica da cultura, mostra o absoluto terror primário que mulheres, seres carnais, tinham sobre homens. Aqui mais uma vez a gente se questiona, igual a gente estava falando no outro episódio, sabe? Como que foi permitido por tantos anos esse tipo de coisa acontecer? Virou algo cultural, né? Da mesma forma que o ligamento de pés na China. Tipo, já era uma coisa de... As pessoas viam, as mulheres eram queimadas nas ruas, tipo... Era realmente, tipo... parte daquela cultura terem pessoas sendo queimadas. Como que isso pode se tornar parte da cultura? Como que isso pode ser ok? Como que pode ser justificável? Igual a gente, sabe? Igual a gente sempre se pergunta, como que o holocausto pôde acontecer, sabe? Como que as pessoas puderam justificar esse tipo de atrocidade? E a gente tem que se perguntar isso também sobre a Inquisição, sabe? Sobre a caça às bruxas, tipo... Como que foi possível, matar tanta gente assim, utilizando um livro pra descrever o que era uma bruxa e o que não era, tipo assim. E, cara, sabe, essas coisas são justificadas, tipo, essa misoginia toda é sempre justificável e, tipo assim, é tão absurdo pensar nisso depois de anos, né, depois que isso já aconteceu e com nossa visão de hoje em dia. A gente fica, tipo... E ao mesmo tempo também não é, né, porque a gente vive nesse mundo, então a gente sabe que a misoginia ainda é muito presente e essa visão, por exemplo, a questão de bruxas ainda é muito presente, sabe? Sim. Mesmo que muitas vezes, agora que a Igreja Católica, sim, tem uma influência, mas obviamente não é tanto quanto antigamente, a gente ainda vê, principalmente hoje em dia, assim, na cultura, né, a questão da bruxa e tal, e que, como você falou antes, todos esses estereótipos são ainda as mulheres, e, você ainda vê isso usado, assim, até de forma sutil, tipo, a bruxa é uma forma de você xingar a mulher, saca? Tipo assim, quando você quer falar que ela é ruim, quando você quer, enfim, conectar ela com algo negativo, muitas vezes você fala isso. Todas as vilãs das histórias, até voltando para o conto de fadas, por exemplo, né? Sempre tem a bruxa má, etc. Tipo, é sempre a coisa negativa, né? De certa forma, mesmo que a Inquisição não exista mais, as mulheres não são mais... Quer dizer, né, de certa... não de forma literal, não são mais queimadas na fogueira por serem bruxas, mas no imaginário do mundo, né, no imaginário coletivo, ainda existe a noção do que é uma bruxa, de que é algo negativo, de que é algo ruim. E que engraçado. Que são mulheres, né? Tava pesquisando aqui, porque eu tava pesquisando sobre o livro, né? E daí eu achei uma matéria da Capricho, que é tipo, por que bruxas são ícones feministas? E daí, resumindo um pouco disso, achei isso interessante, olha só. E daí fala, né, um pouquinho desses estereótipos, como que as bruxas... Que, na verdade, tinha muito a ver com, tipo, coisas que os homens não entendiam, né, desse conhecimento delas. Então, a questão relacionada muito à biologia mesmo. E não só que eles não entendiam, mas que eles precisavam controlar de alguma forma, né? Então, para o capitalismo, para você ter essa acumulação de bens, para você, né, saber para quem passar os bens, a herança e tal, você precisa controlar as mulheres, você precisa controlar que elas vão ter os filhos, que elas vão fazer toda a reprodução da espécie, e esse trabalho social não remunerado, que é reproduzir a espécie, né, dentro de casa. Então, que forma que você controla isso?
você controla a procriação, você controla, né? Você não deixa que as mulheres passem essa sabedoria para outras. Então você mata toda uma geração de mulheres para que as pessoas não saibam disso, né? Você toma controle dos direitos reprodutivos dela, né? Sim, não deixa ela ter direito ao próprio corpo dela. Exatamente. Como as mulheres, de certa forma, tinham, por conta desses conhecimentos que elas possuíam e passavam umas para as outras e tal. Daí por isso que a Andrea vai entrar muito na questão da relação das mulheres com o paganismo, né? Com essas religiões antigas e principalmente muito conectadas com a natureza também, que também é uma outra questão, né? Que a gente até estava falando mais cedo, que no Caça às Bruxas também muitos animais eram assassinados junto com as mulheres também, queimados junto com as mulheres, então tinha essa conexão muito forte com a natureza, né? Tem até hoje o gato preto, que é considerado... todos esses estereótipos. Esses estereótipos que é considerado... as bruxas podiam se transformar em gatos e... Enfim, tinha várias questões, assim, que os animais eram vistos como tão impuros e pecadores, muitas vezes, quanto as mulheres. E eram mortos juntos com elas. Sim. E aí ela comenta, né, que essas religiões pagãs de antigamente muitas vezes homenageavam a sexualidade feminina e a capacidade reprodutiva. Sim, tinha até aquele tipo de... aquelas orgias, né? Era sabá, que eles falam, né? Que depois que virou a noção de, tipo, convém, assim. Que é essas, tipo, de Coven, né? Que é essas... Também uma péssima temporada de American Horror Story. Brincadeira. Eu acho bem ruim. Brincadeira não, é ruim mesmo. Enfim, esse sabá era tipo as pessoas adorarem, era tipo uma festa onde eles adoravam esses deuses, né? E daí isso foi tipo considerado tipo super pecado e proibido. Exato, e elas tinham... Essas religiões tinham todos esses rituais, né, que tinham sido desenvolvidos por mulheres e muitas vezes era isso, assim, valorizava a questão da biologia feminina e a reprodução e tudo isso, então faz sentido que realmente quem seguia muito essas religiões eram as mulheres, né, porque afinal de contas elas estavam ali sendo valorizadas, então faz sentido também porque que eles, né, consideravam as pessoas que seguiam essas antigas religiões e não a religião católica enquanto bruxas, né. E aí existe muito misticismo em cima disso tudo, né? Do que é uma bruxa e do que eram aquelas religiões. Muitas coisas, assim, inventadas, o rolê do canibalismo, que não se sabe se era ou não, se as religiões promoviam ou não o canibalismo e tal. Tudo também ficou bem confuso de saber o que foi invenção e o que Eu tô lembrando muito... acontecia, né? A gente falando disso tudo, tô lembrando muito da série da Sabrina também. Eu nunca vi. Não cheguei a ver. Porque lá, tipo assim, né? Eu assisti, tipo, alguns episódios, assim, não assisti tudo. E acho que só da primeira temporada mesmo. E lá é muito engraçado, porque é tipo como se realmente o rolê de adorar o diabo fosse a religião deles, né? Tem até essa zoeira que em vez de falar aquelas coisas, tipo, tipo, realmente eles pegam frases que a gente usa, tipo, ai meu Deus, não sei o que lá, sabe, expressões religiosas, e trocam pra, tipo, diabo e pra expressões do tipo, pra baixo, em vez de, tipo, pra cima, do céu, que engraçado, eu não sabia porque disso. realmente, tipo, a religião deles é adorar o diabo. Tipo, o diabo é tido como Deus deles, de fato. E, enfim, tem toda essa coisa de que ela tem que dar a alma dela, né, tem que assinar o contrato pro diabo e tem spoilers, galera. Do Coven e essa coisa de que realmente ela tem que se entregar totalmente a ele, e o fato é que ela diz não, e é por isso que começa toda a série e tal. E, cara, então não tão spoiler. Tipo, logo no início, assim. E é muito interessante, assim, porque se você parar pra pensar, é outra forma de religião, saca? Tipo, no catolicismo que o diabo é condenado e é tido como a coisa ruim e horrível, blá 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 blá. Mas na visão deles é tipo, é o Deus deles, saca? Que eles estão cultuando, assim como várias pessoas estão cultuando o Deus, tipo assim. São duas religiões que estão cultuando deuses diferentes, óbvio que de formas diferentes, né? Tanto que aqui ela vai citar a antiga religião, né, a Andrea, e ela fala algumas dessas coisas sobre como era, né, a religião, do sabate, das orgias,
de como eles comemoravam a sexualidade, a fertilidade, a natureza, porque, de novo, era uma... Porque, velho, o catolicismo é, tipo, 100% contrário à natureza, saca? Ele enxerga nas manifestações da natureza coisas, tipo, ai, como revolta de Deus, isso que eu ia sabe? falar, Você como tem... revoltas e culpa e, tipo, isso tá acontecendo Arca de Noé, porque... Arca de Noé, exatamente. Isso tá acontecendo porque a gente meio que merece, tem todas essas questões, Enquanto né? isso, as antigas religiões pagãs, por exemplo, enxergavam nas manifestações da natureza os deuses, saca? Muitas vezes, tipo, representações divinas, tipo, enfim, Sim. coisas da natureza, no geral, os animais também, a terra, o sol, a lua, essas coisas, eram tudo cultuado, sabe? Então, eles não têm essa diferenciação do catolicismo de querer, tipo, se distanciar do mundo natural, sabe? Exatamente. E que aí vem muito Por também... isso que hoje em dia tem muito esse resgate, esse tipo de ancestralidade, principalmente por parte das mulheres, né? E toda a questão do tipo, místico feminino, assim. Né? tipo, esse culto das bruxas, Culto dessas em relação à religiões antigas. natureza, exatamente, em relação à astrologia, em relação a, tipo, como que a natureza influencia o nosso ciclo, como que tá tudo conectado e tal. Que é bem interessante, né? É uma pauta que rende bastante aí também. Esses cultos das bruxas, das religiões antigas, né, tinham um forte senso de pessoas como parte da natureza. Nos viam como partes que fazem parte mesmo ali da natureza e não como a gente se vê muitas vezes hoje, né? E como a igreja também tenta se colocar, né? Como acima dela. Sim, exatamente. Como... é aquela visão, né? Tipo, ecossocialista e vegana. Da questão exato, de, isso que eu ia falar. Dá pra entrar aí na questão de especismo também. Sim, de que a gente faz parte, né, da natureza e a gente tem que respeitar ela, que a gente não é melhor, né, do que nenhum outro animal. Eles colocam, tipo assim, os cristãos colocam muito como um medo, né, desse mundo natural, um medo da natureza, um medo dos outros animais, muitas vezes. E por isso mesmo eles criavam todos esses misticismos em cima das bruxas, que relacionavam elas com alguns animais, por exemplo, o gato, né, como você comentou. E eles até acreditavam que as bruxas podiam controlar os animais. E tipo... E é engraçado também, porque eu lembrei que na Sabrina os gatos são demônios, né? Que são tipo os pets deles. Que é tipo o Salinho, o gato dela e tal. E eles são tipo. E é tudo isso, sabe? A conexão, porque eles viam né, nesses animais, eles meio que colocavam como se realmente, como se as bruxas controlassem eles. E tipo, elas mandam os animais fazer tal coisa. Sim. E sempre viam nessa oposição. Desculpas, né? Sempre vem dessa oposição entre homem e natureza, que é uma coisa que, né, de novo, no veganismo e, enfim, a gente tenta ter uma noção parecida com essas dessas antigas religiões, de que a gente também faz parte da natureza, Sim. de que a gente também está conectado, a gente também é animal assim como os outros, etc. A gente não é superior a eles, enquanto muitas vezes as religiões católicas, né, eles colocam. Assim como todo esse pensamento mais moderno, né, do homem como centro do mundo, como principal, enfim. Com certeza que, né, que vai vir depois bastante também no iluminismo, né, e o antropocentrismo do homem ser sempre o centro de tudo, ser o centro do mundo e tudo mais. E que é considerado depois, né, uma época de iluminação, que vai ter consertado tudo isso. Voltando para essa questão do genocídio mesmo, né, das mulheres, segundo a Andrea, então, essa aniquilação das bruxas foi também a aniquilação de toda uma cultura feminina, né? Foi como eu falei, né, que, tipo, se você precisa acabar com todo esse conhecimento, como é que você faz isso, né? Ainda mais na época que não era, tipo, sei lá, você acabar com livros e tal, era um conhecimento que era passado culturalmente, oralmente de uma mulher para outra. Então, o que você faz? Você dizima a classe feminina, né? Não o bastante a ponto de, obviamente, você acabar com todas as mulheres, porque você ainda precisa que as mulheres façam o papel da reprodução, mas ao ponto de você controlar as mulheres. Imagina a sua vida ser controlada por, tipo, cara, você não pode fazer uma coisinha fora da linha, fora do que é, tipo, dito que você tem que fazer, que você já vai ser queimada numa fogueira, tá ligado? Tipo, vocês conseguem entender o nível de submissão que essas mulheres teriam que viver? Tipo, qualquer coisa mínima que fosse, que elas ousassem, tipo,
não seguir dentro disso, elas já podiam ser queimadas numa fogueira, tipo. Exato. E aniquilada com todas essas mulheres também foi grande parte desses conhecimentos delas, né? Sim. E toda essa cultura centrada nas mulheres, centrada na natureza, nas questões naturais e tal. Enquanto isso, os historiadores, né, a maioria, em sua grande maioria, brancos, homens, enfim, das classes dominantes, não trazem, é claro, essa questão quando vão falar dos massacres e da perseguição às bruxas, né? Como a gente comentou no início sobre a questão de que a gente não aprende sobre esse viés na escola, porque, é claro, a gente não vai aprender a fazer uma análise feminista, saca? Quando a gente tá falando de história, afinal, como sempre dizemos, as histórias são contadas pelos vencedores, né? E no caso, Sim. tem outra questão, né? De que, ok, isso é uma coisa que ficou no passado, tudo bem, é parte da nossa história do mundo, mas como a André comenta, a ideologia que propagou tudo isso ainda tá aqui Ainda tá presente. presente no nosso mundo. Então é claro que a gente não vai querer, né, comentar essa análise feminista, porque a ideologia de que o mal feminino justifica todas as coisas más feitas com a gente, toda a violência feita com a gente, ainda está muito presente. E daí também tem essa questão de, tipo, quando a gente não estuda essa parte da história pelo viés das mulheres, a gente também não se identifica como classe, né? Que, na verdade, todas as mulheres compartilham dessa história, enfim, em certo nível, em certo grau. A gente sabe que alguns tipos de mulheres foram mais afetadas que outros. Como eu falei, tem muita questão da classe, com certeza tem questão de raça e tudo mais, né? Porque, óbvio que também mulheres burguesas brancas dessa época que estivessem protegidas, tipo, dentro de um casamento e tudo mais, muito mais raramente serão consideradas bruxas, mas enfim. Mas todas nós mulheres compartilhamos dessa história de genocídio, tá ligado? E eu acho que evitar que a gente olhe para isso como uma história da mesma forma como as pessoas, né, não contam as histórias dos povos negros ou indígenas, para que as pessoas também não se reconheçam como um grupo que tem várias questões em comum e que podem se juntar para tentar mudar as coisas, sabe? Exato, e eu gosto muito dessa parte aqui no fim que ela fala, embora as bruxas estejam mortas, né, enfim, toda essa história, como eu falei, está no passado, queimadas vivas na fogueira, a crença do mal feminino não está, o ódio da carnalidade feminina não está, a igreja não mudou suas instalações. Isso é verdade também, porque se a gente for pensar em uma tipo de instituição que mudou pouquíssimo de lá pra cá, a igreja é ela. Tem isso também. A cultura não refutou essas instalações. Cabe a nós, as herdeiras desse mito, para destruí-lo, né? Cabe a nós destruí-lo e as instituições baseadas nele. Então é isso, né? Basicamente aquela frase do nós somos as netas das bruxas que vocês não queimaram, que enfim, as pessoas ficaram zoando, falando sua avó é católica, kkkk. Enfim, zoando das meninas que postavam isso, que por um lado eu entendo a zoeira, mas assim, por outro, vamos analisar esta frase, Frases né? librianas. Por um lado eu entendo, mas por outro, né, a gente sabe que essa frase não é tão literal. Essa frase quer dizer que nós somos, de certa forma, herdeiras dessas mulheres, porque aquela ideologia que matou elas ainda está viva. Ainda está matando muitas de nós. Ainda está matando muitas e muitas de nós de outras formas, porque obviamente não que ideologias... necessariamente tenha matado, tipo, uma ancestral sua diretamente. Exato, não precisa ser sua Não avó, precisa ser sua tataravó, sei lá o que, diretamente, mas assim, sabe, a ideologia que matou elas ainda mata muitas e muitas e muitas mulheres de outras formas, é claro, porque ideologias se renovam e se transformam ao longo dos anos e ao longo das culturas, enfim, mas ainda basicamente no cerne da questão está aí a questão do mal feminino, a questão de que a mulher é a origem de todo mal, de que a mulher é horrível, de que a mulher é maléfica, de que a mulher é a seguidora de Satã e por isso ela deve ser punida, por isso todas as violências que acontecem com ela são merecidas. E a gente tem que pensar também, tipo, por que o Caça às Bruxas foi necessário naquela época e por que ele não acontece hoje da mesma forma, né? E uma razão muito específica, se você for pensar, é que naquele momento, naquele sistema que tinha, que ainda não era o capitalismo, né, que era o feudalismo, as mulheres, elas tinham acesso à terra, muitas delas eram lavradoras, eram pedreiras, elas eram parteiras, elas eram curandeiras, então elas tinham muito conhecimento, tá ligado? Elas tinham conhecimento sobre ervas, sobre a natureza, elas tinham autonomia sobre os corpos delas, então
só o fato dessas pessoas, desses seres humanos terem autonomia sobre os próprios corpos foi o que começou esse genocídio, esse massacre, tá ligado? Porque isso não era aceitável. E hoje em dia a gente não tem. Então você não teria Exato. da forma como elas tinham naquela época. Então você não teria uma, entre aspas, necessidade, né? Obviamente, falando de uma forma bem ampla, de se ter isso, porque já existe uma dominação tão forte, com com todo esse sistema, com todo o capitalismo, com todo o racismo, com todo o machismo e tal, que você nem precisa ter mais isso, tá ligado? A gente já é dominada de várias outras formas. Deixa dominada de outras formas, exato, isso que eu ia falar. A gente Tipo, ainda é dominada, mas, claro, né, as coisas mudam, os tempos mudam, as formas de nos dominar mudam e, sim, obviamente, o capitalismo e o patriarcado são inteligentes, então eles vão se renovando. eles vão se renovando e vão se adaptando, vão mudando o seu discurso. E é essa a questão, sabe? Tipo, se as caças bruxas foram necessárias, é porque naquela época as mulheres desfrutavam já de uma certa autonomia. Sim. E eu acho que a gente esquecer isso é também tirar da gente um horizonte de que um dia a gente possa desfrutar de novo. Eu acho que essa é a questão principal, né? Você apagar essa história é tipo, você falar, tipo, ok, eu sei que é utópico, eu sei que vai demorar muito, eu sei que talvez eu provavelmente não vou viver pra ver, mas eu acho que você tirar essa questão assim de tipo, não, você nunca vai ter autonomia, tá ligado? Você nunca vai conseguir isso. Não é para as Como? mulheres sonharem com isso. Exatamente, como se tipo as nossas ancestrais tiveram, né? E foi tirado delas, obviamente. Mas é possível sim, tá ligado? Não no sistema que a gente tá hoje, mas é possível. E daí, pra terminar, eu acho também com essa reflexão, acho que a gente já falou bastante, né, da reflexão ali da Andrea, como ela termina falando do genocídio, aí trazendo mais essa parte da Federici, né, que inclusive está no Brasil ainda, eu acho. Ela veio pro Brasil agora no final de setembro, mas ela ainda vai estar, eu acho, porque vai ter o evento da Boitempo ainda. Enfim, não sei. Mas no texto que eu encontrei, né, falando sobre o Caça às Bruxas, porque já faz um tempinho que eu li, mas foi no começo desse ano. Mas eu indico pra todo mundo, porque, meu Deus, esse livro é, tipo, muito, muito bom e abre muito seus olhos pra muitas questões. Eles falam sobre uma questão que tá já na introdução do livro, né, que a Silvia Federici vai falar, que a caça às bruxas é um mecanismo que se repete, ainda que com outras roupagens, que é basicamente o que a gente estava falando, né, essa dominação, só que de outras formas. Sempre que o capitalismo passa por alguma crise e precisa se reafirmar. Ou seja, sempre. Mas enfim. No livro, ela cita como exemplo a perseguição e catequização dos povos nativos durante os processos coloniais na América e na África. Os processos de escravidão, a Guerra Fria e, atualmente, a crescente violência contra mulheres, negros e grupos LGBTs, no que ela chama de um processo de colonização global, né? Que seria toda essa questão com a direita, né, no poder que está acontecendo aí hoje em dia, que a gente conhece. Daí a autora vai falar, estamos acostumadas a pensar na caça às bruxas como algo que já passou, mas sempre que o capitalismo bambeia, voltamos a experimentá-la. É uma história do presente, ela coloca. Então, é um pouco aí essa questão. Eu acho que é importante do que a gente tava falando aí. A gente vê enquanto uma questão do presente nesse sentido mesmo, né, de que a ideologia ainda está no presente. Então, por mais que não seja o ato físico de você levar uma mulher para a fogueira e queimá-la, muitas outras coisas. É porque isso não seria aceito, né? Culturalmente na maioria dos lugares não seria aceito. Alguns lugares sim, até porque linchamentos públicos são assim. Isso que eu ia falar. E depende de quem é essa mulher, né? Mas assim, esse tipo de ideologia ainda é muito dominante porque a misoginia e o patriarcado estão aí. E então a gente não deveria pensar como foi uma coisa que aconteceu lá na Idade Média, lá no passado, e não tem mais nada a ver com a gente. Sim. E sim fazer essa conexão entre aquela coisa horrível que aconteceu no passado e as nossas vidas atuais e as coisas. Por exemplo, a Andrea mesmo faz essa conexão, né, entre a pornografia, os contos de fadas, sim, o genocídio, o ligamento de pés. E estudar pés. isso nos ajuda a entender como que a gente chegou onde a gente está hoje. Exato. Né? Tipo... Nos ajuda a entender a nossa história, nos ajuda a entender, como você falou até, como a gente pode sonhar com um mundo diferente, né, com os outros horizontes pra gente. E é isso, galera, eu acho que... E é muito importante, procurem mais sobre... Exato. Tem outras referências também, tem alguns outros livros que eu já vi sobre caça às bruxas, assim, dessas editoras independentes.
Né? Tem, obviamente, Caliban e a Bruxa, mas com certeza tem aí muito conteúdo. A gente vai tentar juntar mais algumas indicações para colocar no Medium depois, mais tarde, com esse episódio. E acho que fica aí a reflexão desse episódio de Halloween, né? É isso aí, galera. Pois é, estamos lançando ele em outubro, então fique aí a reflexão. Neste mês de outubro, neste Halloween, pense sobre a história da caça às bruxas. Quem foram essas bruxas, e sobre um por que viés elas foram perseguidas. feminista. Isso me lembra e muito anticapitalista, né? Pra entender principalmente essa necessidade de controle, da onde que vem a necessidade de controle dos nossos corpos. Cara, eu acho que pra qualquer pessoa que é mulher é muito importante saber a história das mulheres, né? E, na verdade, pra todo mundo, mas principalmente pra nós mulheres. Então, procurem, pesquisem mais sobre esse genocídio, porque, cara, né? Tá aí ainda, tá? Essa perseguição sempre vai continuar. Como fala a Silvia Federici, né? Principalmente quando tem crises dentro do capitalismo e quando você precisar controlar ainda mais as mulheres, então na medida que a gente for conseguindo um pouco de espaço, sempre vai ter repressão, né? Então, mas também sempre vai ter resistência. E tinha também na caça às bruxas, né? Eu acho que a gente também não pode olhar como todas eram pobres vítimas que foram mortas. Tinham muitas mulheres que lutavam também. Então, isso é importante de se lembrar. É isso aí, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e reflitam sobre todos esses assuntos, como sempre. Apenas que busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Como já dizia o ET Bilu. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai tentar trazer mais informações também. Eu tô